O candle de força, diferente do candle de reversão, ele não vai mostrar a reversão do movimento prévio, mas sim a continuidade, o vigor, a força daquela movimentação que estava acontecendo antes. Então ele vai mostrar a possibilidade de continuação daquela movimentação prévia, né? Então, se o mercado está subindo, forma um candle de força de alta, a tendência é que ele continue subindo. Da mesma maneira, o mercado está caindo, forma um candle de força de baixa, a perspectiva é de que ele continue caindo. E isso vai ser muito útil para que a gente possa tomar as melhores decisões. Bom, primeiro a gente vai estudar o candle de força de alta. Esse candle ele vai demonstrar para a gente que uma ação que estava subindo e que formou aquele padrão, né, aquele candle de força de alta, tem grandes possibilidades de continuar subindo. Então ele vai ser um sinal de predominância da força compradora. Como que a gente vai identificar esse candle? Bom, a primeira característica é um fechamento próximo da máxima, né? Esse fechamento próximo da máxima vai mostrar a confiança, a convicção do mercado de que aquela ação vai continuar subindo. Vai mostrar a força da pressão compradora, enquanto que dentro daquela briga que forma o preço das ações, o exército comprador está mais forte. Uma segunda característica que a gente quer observar nesse candle é um corpo de grande amplitude, ou seja, uma boa distância em relação ao preço de abertura e o preço de fechamento daquele candle. Ou seja, uma ação que abriu em um determinado preço, subiu forte durante a formação do candle e fechou aquele candle próximo da máxima. Isso mostra realmente a força, a convicção da pressão compradora. Vamos ilustrar isso com um exemplo então. Vamos supor que uma determinada empresa abriu negociação daquele candle a R$10, chegou a R$10,52 durante o dia e fechou a R$10,50. Então essa ação, no caso, não fechou na máxima, que seria o ideal, né? Mas fechou muito próximo da máxima. Isso já é o suficiente para mostrar para a gente que a força compradora é muito preponderante naquele momento. Agora, em que tipo de situação que seria mais interessante eu observar um candle de força de alta? Bom, vocês lembram que o rompimento de uma resistência mostra a predominância compradora e a possibilidade de que os preços possam continuar subindo? Não seria interessante, então, eu identificar uma empresa que, além de estar rompendo uma resistência, o que demonstra força compradora, está fazendo isso com candle de força? Porque eu teria o rompimento daquela trincheira vendedora ocorrendo com força, com convicção da predominância compradora. E isso ia aumentar bastante as chances de que os preços realmente continuassem subindo depois daquele rompimento. E daí a gente consegue entender um outro tipo de situação muito interessante de se comprar uma ação, que é aquele momento em que uma ação rompe uma resistência, né, ou seja, ultrapassa aquela resistência, ultrapassa aquela região onde tinha muita gente disposta a vender a ação e faz isso com um candle de força, né, que seria um candle com um corpo de grande amplitude e um fechamento próximo da máxima, o que demonstra para a gente o quão forte a predominância compradora está naquele momento. Vamos pegar então alguns exemplos práticos de ações que a gente comprou, recomendou dentro do Toro Radar aos nossos clientes, por se enquadrar dentro desse cenário que a gente está comentando. Vamos dar uma olhada então no exemplo prático que eu separei aqui para vocês. Primeiro de Sul América, Sula 11. Tá? Vejam que o mercado vinha evoluindo, tinha uma resistência marcada em 14,75 e nesse último pregão aqui que a gente está vendo, o mercado rompeu essa resistência com um candle de força, né? Vejam que a gente tem um candle com um corpo de grande amplitude e um fechamento próximo da máxima. Nesse momento a gente recomendou uma oportunidade de compra aos nossos clientes, que foi enviada tanto pelo celular, quanto por e-mail, quanto dentro do Toro Radar. E o que a gente vê acontecendo nos dias seguintes é o mercado acumulando aí uma alta de quase 6%, refletindo exatamente essa predominância compradora que gerou a nossa entrada. Outro exemplo interessante que eu separei para vocês foi em TRPL4. Vejam como a gente tinha uma resistência marcada ali na linha verde em R$33, representada por um topo anterior, né? Em determinado momento, o mercado consegue romper essa resistência também com candle de força, né? Por que um candle de força? Vejam como a gente tem um corpo de grande amplitude e um fechamento próximo da máxima, que demonstra exatamente para a gente a predominância compradora.
né? A força compradora preponderante frente aos vendedores. E o que acontece em seguida é exatamente uma valorização do papel, né? A gente tem logo nos dias seguintes uma valorização que chega ali a 5% de alta. E esse é outro exemplo de oportunidade que a gente pôde explorar junto com os nossos clientes, né? Uma oportunidade que a gente também recomendou tanto pelo celular, quanto por e-mail, quanto dentro do Toro Radar. Vamos ver um último exemplo para poder consolidar o que a gente aprendeu. Exemplo em Hering, HGTX3. Vejam que a gente tinha uma resistência marcada limite 2,25. O mercado rompe essa resistência, também com candle de força, né? A gente vê aí um corpo de grande amplitude, um fechamento próximo da máxima. E o que a gente vê nos dias seguintes é o mercado se valorizando significativamente. Em relação ali ao ponto máximo, a gente teve quase 5% de alta. Essa foi outra oportunidade explorada pelo Toro Radar. E o mercado continua subindo, né? Se a gente pegar um prazo maior, a gente vê que a Hering chegou a acumular quase 15% de valorização em relação à compra que a gente recomendou aos clientes do Toro Radar e que foi gerada exatamente pelo rompimento de uma resistência com um candle de força. Já o candle de força negativo, ele vai mostrar o contrário para a gente. Ele vai mostrar que o mercado que estava caindo tem grandes chances de continuar se desvalorizando. Tanto o seu significado quanto as suas características são exatamente o inverso do candle de força de alta. Então no candle de baixa eu vou ter um fechamento próximo da mínima e um corpo de grande amplitude, ou seja, uma boa distância em relação ao preço de abertura e o preço de fechamento. Vamos supor uma situação hipotética. Tá? Pense uma ação que iniciou o dia em R$10 e fechou em 9,70 na mínima. Isso mostra que o mercado realmente está vendo uma predominância da força vendedora e a possibilidade de que os preços realmente continuem caindo. E esse sinal, que aponta queda para os preços, é ainda mais forte se ocorrer no rompimento de um suporte. Exatamente pelo mesmo motivo que a gente comentou antes do candle de força de alta. Então se o mercado, se uma ação que você está comprada, desrespeitou um suporte, né, rompeu um suporte com um candle de força de baixa, isso é um sinal de que naquele momento talvez o melhor que você faça é sair da ação, colocar o seu dinheiro no bolso e direcionar o seu capital para outras oportunidades que possam estar mais interessantes.